E aí, pessoal, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vejam bem, aliados próximos a Bolsonaro esperam que Trump aplique sanções amorais no prazo de 10 dias. O portal Burrol está trazendo essa notícia. Mas antes disso, aproveitando que nós vamos reverberar um pouco aqui desses estrumes aqui do portal Burrol, vocês não estão com vergonha alheia com esta cobertura que a mídia tradicional, a grande mídia está fazendo do conflito lá no Oriente Médio? Gente, eles são abertamente pró-Irã. Vocês estão vendo? Estão nojo. Eu não estou falando nem do caso já de extrema unção profissional daquela Cantanhede. Toda a mídia, aí aparecem esses jornalistas. Nós estamos vendo também como a academia, as pós-graduações, os programas de pós-graduações de política internacional, de direito internacional, de relações internacionais, como essa gente está toda alinhada e ficam produzindo um monte de robozinho, toda alinhada com um lugar de fala, toda alinhada com um determinado lado. São todas pró-Irã, todas pró esse negócio. Gente, é vergonhoso. São homens velhos, alguns de 80 anos, 70 anos, mulheres velhas e outros nem tão velhos assim, alguns até jovens. Olha, eu diria que 98% dessa gente da academia, no que tange aí a essas áreas de estudo de política internacional, direito internacional, relações internacionais, toda essa gente com um olhar enviesado, torto. Falta colocar os santos, né? Esses justos do regime, nada contra a população persa, a população iraniana. Eles foram tomados de assalto em 1979 por esses crápulas que lá estão. Bom, dito isso, vamos à notícia do Burrol, e nós vamos comentando. Hoje, de que aliados próximos a Bolsonaro esperam que Trump aplique sanções amorais nos próximos 10 dias. Eles trazem prazo, eles estão fazendo as contas aí de prazos. As medidas inicialmente seriam aplicadas apenas contra o ministro e parentes dele. Os demais ministros só passariam a ser alvo caso se solidarizem com Moraes. Então, quer dizer, vai ser uma retaliação caso haja ali um apoio a Alexandre de Moraes assim que ele sofrer essa sanção americana. 3 ministros do STF foram excluídos até agora das gestões feitas pelo Eduardo Bolsonaro. São eles André Mendonça, Cássio Nunes, que foram indicados pelo Bolsonaro, né, ao Supremo, e o Luiz Fux. O chefe do departamento... Não me incomodaria não, o Cássio Nunes é um homem do Centrão, é da cozinha do Moraes. De Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, ele citou na semana passada a grande possibilidade da imposição de sanções contra Moraes, não deu prazo, né? Tem a apuração também da Raquel Landim, tá na nossa página, a reportagem da Raquel Landim, nossa colunista e apresentadora aqui do UOL, apurou que essa declaração foi feita num depoimento na Comissão de Relações Exteriores do Congresso americano e que foi fundamental, inclusive, para que a Procuradoria-Geral da República mudasse o seu entendimento sobre essa ameaça feita por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e por isso traz aí esse início de investigação de Eduardo Bolsonaro, porque também está por trás disso. Vamos lá, Josias, vamos entender. Será que 10 dias? Será que está aí nessa reta final mesmo essa sanção? A coluna da Mônica Bergamo traz isso. Essa é a expectativa. Vamos lá ver agora o Bostias de Souza, dublê de cabeça de ovo nas madrugadas. Dos bolsonaristas, né? Você tem aí R$2.000 para investir. Eu sei que não é fácil, mas caso você tenha, traz isso. Essa é a expectativa dos bolsonaristas, né? Depois que Esta Camila, não sei das quantas, ela não é bolsonarista, ela é caguista. Ela é da turma dos caguistas. Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado norte-americano, declarou numa comissão do Congresso, Comissão de Relações Exteriores,
que essa era uma possibilidade muito forte de imposição. O que essa mulher anda fazendo, que anda com essa tosse desgraçada, rapaz? Deus o livre, viu? Essa Fabíola. De sanção contra o Alexandre de Moraes, está todo mundo na expectativa de que isso realmente ocorra, não é? Agora, não há dúvida, Fabíola, de que existe a cogitação da parte do governo americano. Agora, há muita dúvida sobre o grau de influência do Eduardo Bolsonaro em relação a essa... O que é que isso tem a ver, rapaz? Nem a própria Fabíola, a rainha das torcidas de madrugada, tá falando disso. O que é que isso tem a ver, cara? Tá se falando que há um suposto prazo em aplicar sanções em até 10 dias. Aí esse sujeito vem querendo desmerecer o Eduardo. Não, tem que ver qual é o grau de influência. O que isso tem a ver? Dublê de cabeça de ovo notiva, né? A animosidade do Marco Rubio. Marco Rubio é um personagem de origem cubana, ele é muito atento aos movimentos da América Latina. Esses são personagens de filme de terror. E eles, já viram essa mídia deseducada? Eles chamam as pessoas de personagens, já viu? Não, o quê? Uma personagem. Eles parecem personagens de circo de beira de esquina e ficam chamando as pessoas de personagem. Personagem. É igual aquela possessa, a endiabrada lá da TVzinha lá. É o sujeito que fala muito bem espanhol, tem noções de português, não é... Nossa, o sujeito fala muito bem espanhol. O cara é praticamente latino e não falaria espanhol muito bem, Bostias? É um neófito em matéria de Brasil, então ele tem um interesse especial pela região, né? Agora, antes da manifestação dele na comissão do Senado americano, do Congresso americano, o Eduardo Bolsonaro havia conversado com um deputado proto-trampista e tinha instado esse deputado a questionar o Marco Rubio sobre esses planos da Casa Branca em relação ao Alexandre de Moraes. E a pergunta foi muito direcionada. Rapaz, gostaram dessa aí? Deputado republicano proto-trampista. Imagina, rapaz. E Bostias de Souza seria o quê? Um jornalista stalinista, proto-trotskista, toguista, né? O inquisidor tratou o Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos. Peraí, tá invertendo as coisas. O inquisidor tratou Moraes como violador de direitos humanos? Peraí, mas não seria o violador dos direitos humanos o inquisidor? Ele está chamando o próprio deputado de inquisidor, deputado republicano, o proto-trampista. Disse que o Bolsonaro está prestes a sofrer uma sanção política do Supremo, uma condenação política, e aí perguntou o que faria o Departamento de Estado americano em relação a esse quadro no Brasil. Foi a partir dessa pergunta que veio a resposta do Marco Rubio. Agora é preciso verificar até que ponto, em primeiro lugar, a influência do Eduardo Bolsonaro se estende ao Departamento de Estado ou está limitada ao Congresso americano, né, a esses personagens mais radicais do trumpismo, e até que... Chega, né? Nós já pagamos nossa penitência de hoje. Bostias de Souza. Bom, todo mundo sabe o que é Bostias de Souza. Gente, então quer dizer que Moraes foi acusado pelo inquisidor. Olha que coisa, hein? Uma inversão. Esse varal retrátil é uma inversão completa. Deixa eu ver se eu completo esse vídeo com um tema interessante. Aqui ainda. Olha aqui. Bom, eu vou finalizar esse vídeo com uma preocupação manifestada pelo Paulo Figueiredo, que também é uma constatação
que eu acho bastante plausível, né? Gente, as pessoas estão muito empolgadas com a possibilidade de fazer um Senado, uma maioria no Senado, suficiente até para pautar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos falando de eleições gerais de 2026. Vocês viram o que aconteceu nas eleições de 2022. Agora está pior. Se eles fizeram tudo o que fizeram quando eles não tinham o governo federal na mão, vocês imaginem agora, eles têm tudo, eles terão tudo em 2026. Eles terão o Congresso Nacional na mão, a mídia ainda na mão, eles terão o governo federal na mão, eles conseguiram regulamentar e vão especificar a regulamentação das redes sociais. O povo está preso, inclusive dentro das próprias casas. O que leva vocês a ficarem esperançosos de que as eleições serão normais, serão normalizadas e que de fato a vontade popular conseguirá prevalecer e suficientemente a fazer um número de senadores que poderiam dar um respiro? Vejam, eles têm todos os instrumentos nas mãos e inclusive tem mais instrumentos nas mãos do que em 2022 para fazer o que quiserem do país. O que nos levaria a crer que haverá espaço para, de fato e efetivamente, a população eleger um número majoritário de senadores conservadores e até um presidente da República, mesmo que não seja o próprio Bolsonaro, um presidente minimamente são? Atenção, hein? Nós somos uma população muito infantilóide. Se a ajuda não vier de fora, nós estamos ferrados, como diria o Mussum. Eles estão preparando o bote, e de maneira muito mais poderosa do que em 2022. Enquanto a direita continua sonolenta, sonhadora e burra, porque ficam repetindo o mantra: 2026 tudo vai mudar, sem nada e tal. Os caras estão trabalhando para construir barreiras à vontade popular em 2026, sem ajuda externa. Aquelas sanções tão esperadas. Não haverá maioria no Senado, porque nós estamos rendidos. Alguns rendidos, outros vendidos. Dê seu like, inscreva-se. Deixe comentários inteligentes, por favor.